Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Então, nós vamos dar início a mais um trabalho aqui do Grupo Espírita Paz e Luz, através do nosso estudo. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Irmão, a oportunidade de trabalho, a oportunidade de termos esses momentos de paz, de luz, de tranquilidade, de aprendizado. Temos muito pouco a pedir, Senhor, mas temos muito a agradecer. O único pedido que fazemos é a sua permissão e as suas bênçãos para podermos dar início a mais um trabalho do nosso grupo. Que assim seja. Muito bem. Então, nós vamos dar início. Eu vou compartilhar a tela do nosso estudo com vocês. Uma boa noite a todos aqui que estão conversando conosco no bate-papo, né? Se, porventura, tiver algum problema, por gentileza, me avisem. Problemas relacionados ao som, problemas relacionados ao vídeo, né? Podem falar aqui no bate-papo, me avisem, né? Para que a gente possa tentar corrigir. Né? Se alguém puder me dar um joinha e um ok, que está tudo bem com o som, aí eu fico até mais tranquilo para nós podermos aqui iniciar. Tá bem? Então eu vou compartilhar a tela com vocês do nosso estudo. Tá aqui. Nós estamos falando sobre alguns ensinamentos de Jesus, os ensinamentos que foram escolhidos para discutirmos, para refletirmos, né, sobre aquilo que Jesus quis nos ensinar. E o primeiro ensinamento é esse. Nós devemos parar com aquela pergunta, né, de por que será que Jesus falou aquilo ou falou isso? Não. A gente não deve questionar o que Jesus falou, né, pela nossa falta de conhecimento. A pergunta sempre deve ser: o que Jesus quis nos ensinar com aquelas palavras? Talvez naquele determinado momento a gente não consiga entender, mas por falta de entendimento nosso, não porque Jesus se colocou numa situação de dúvida. Não, Jesus nunca teve dúvida de nada, absolutamente nada. Jesus é Jesus, né? Nós somos nós. Quem é o falho? Nós. Então, nós temos que correr atrás do prejuízo, né? E estudarmos. Então, é isso, esse é o objetivo. Trazermos à tona os verdadeiros ensinamentos de Jesus, né? Através, obviamente, da luz da doutrina espírita. Então, eu vou abrir totalmente a tela para que vocês possam ter aí sim. Muito bem. Ensinamentos de Jesus. Nós estamos aqui na segunda aula, segundo estudo. E hoje nós vamos nos basear nesse ensinamento. As pessoas vão entrando, às vezes eu tenho que parar um pouquinho para poder colocar as pessoas que estão na sala de espera, né? E o ensinamento evangélico de hoje que nós vamos estudar é quando foi dito o seguinte: todos os pecados ser-vos-ão perdoados, todos, menos os que cometerdes contra o Espírito Santo. Então, o que significa esses pecados cometidos contra o Espírito Santo? Por que é tão sério este pecado, né, contra o Espírito Santo? Que pecado é esse? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é da Santíssima Trindade, né? Em nome, quando a gente, até hoje nós falamos que muitos de nós, né, que estamos na doutrina espírita, nós derivamos da onde?
do catolicismo. Eu sou assim, a família da minha esposa é assim, e assim por diante. E tem muitos que frequentam a nossa casa espírita, assim como outras casas espíritas, que também são católicos, também vão na igreja católica. Isso tem que ser respeitado. Mas nós aqui hoje estamos num estudo. Então, o objetivo desse estudo não é criticar nenhuma religião, longe disso. Nós estamos estudando, né, para termos um entendimento melhor a respeito de tudo aquilo que foi colocado em determinados ensinamentos evangélicos. Tá certo? Então, antes de nós continuarmos, eu vou abrir um parênteses e ler para vocês uma questão, que é a questão 264 do livro O Consolador, de Emmanuel, né, através do mediunato da psicografia do nosso querido Chico Xavier. Então, lá, livro Consolador, né, terceira parte, que é o Velho Testamento, Revelação. Então, nós fomos na questão 264. Qual é a pergunta, né, que foi feita para Emmanuel? Como deve ser considerada no Espiritismo a chamada Santíssima Trindade da Teologia Católica, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Resposta de Emmanuel. Não vou ler toda, ela que é um pouquinho longa. Ele diz assim: os textos primitivos da organização cristã não falam da concepção da Igreja Romana quanto à chamada Santíssima Trindade. Não existe textos, né, nos Antigos Testamentos que falam sobre a Santíssima Trindade. Obviamente, eu fui buscar, não dá para a gente discutir isso, a gente tem que falar o significado, né, lá do finalzinho, que é do Espírito Santo. Isso aqui é só para que a gente tenha um melhor entendimento. Então, o que ele está dizendo aqui, que essa Santíssima Trindade não está nos textos, isso foi uma criação humana, nunca foi dito, né, por nenhum, isso não partiu de Deus, de nada disso. E lá no finalzinho, ele diz assim, que as forças, né, na época que vinham disputar o domínio do Estado, isso, né, na época de Roma, em face da invasão dos povos considerados bárbaros, se apressaram no poder em transformar os ensinos de Jesus em instrumento da política administrativa, adulterando os princípios evangélicos nos seus textos primitivos e assimilando velhas doutrinas, como as da Índia legendária, e organizando novidades teológicas, com as quais o catolicismo se reduzia a uma força respeitável na época. Então, gente, a gente começa a perceber que muitas coisas, né, que existem hoje, e se nós formos buscar dentro até do catolicismo, que é quem fala muito da Santíssima Trindade, ali fala que existem os mistérios, né, que não tem uma explicação lógica a respeito disso, né? Então, nós, segundo a luz da doutrina espírita, nós entendemos como sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? O Pai é Deus, é o Espírito maior. O Filho, né? Representa o quê? Toda a matéria, tudo aquilo que existe, os espíritos que estão no nosso mundo. E o Espírito Santo são todos aqui, é tudo aquilo que está relacionado com o germe divino, tá certo? Então, o Pai, Deus, o Filho, o próprio Jesus e o Espírito Santo são todos aqueles espíritos que contêm dentro de si o germe, né, da divindade, que na realidade seríamos todos nós num estágio mais evoluído. Vamos ver isso aqui melhor. Então, ele diz assim: a aquisição do conhecimento espiritual, com a perfeita noção de nossos deveres, desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino que se encontra no âmago de todas as criaturas. Vocês lembram quando nós falamos, na última segunda-feira,
dos sois deuses, né? Quando Jesus diz que quando ele falou assim, eu estou no Pai, o Pai está em mim, e praticamente quase que ele foi, opa, só mudar aqui, quase que ele foi apedrejado, né? Ele justificou aquilo dizendo que antigamente no Antigo Testamento estava escrito ali, né? Que alguém já tinha dito que sois deuses, então ele não estava falando absolutamente nada de novo, né? E hoje, inclusive, a ciência prova que existe algo no nosso cérebro que está relacionado com Deus. Eu até postei este vídeo, né, de uma cientista no nosso grupo, né? Talvez alguns leram e outros não. Mas é importante, é como se fosse uma prova de tudo isso que a religiosidade vem mostrando, mas a religiosidade séria. Então, a gente entende aqui, então, que essa aquisição, né, do conhecimento espiritual, né, vai despertar em nosso íntimo uma centelha do Espírito Divino. Então, na realidade, quando isso for despertado em nós, nós vamos nos tornando espíritos santos, né? Nesse instante, descerra-se a nossa visão profunda, o santuário da luz de Deus, dentro de nós mesmos, consolidando e orientando as nossas mais legítimas noções de responsabilidade da vida. Então, a partir do momento que nós vamos aprendendo, nós vamos estudando, nós vamos aplicando isso no nosso dia a dia, nós vamos descobrindo esse santuário dentro de nós mesmos, né, que é o pouquinho de Deus que cada um tem no coração, vai aumentando o quê? As nossas responsabilidades para com a vida. E cada vez menos a gente vai conseguir dar desculpas para os nossos erros, né? É como se, assim, uma pessoa que não tem conhecimento nenhum cometesse um erro lá no momento primitivo da vida. Ele mata uma pessoa para proteger a sua tribo, né? Mas ele não tem conhecimento da parte moral, de matar alguém, do sofrimento, não. Ele está matando simplesmente para preservar a vida dele e de sua tribo. Diferentemente de hoje, nós darmos um tiro e matarmos uma pessoa. Hoje nós temos um conhecimento muito mais avançado. E até moralmente e do ponto de vista também advocatício, todos nós vamos responder de uma forma diferente em relação ao passado. É o que está sendo dito aqui, que é justamente a criação, o enxergar desse santuário de luz, né, que está dentro de nós, que é o Deus que existe dentro de nós, não é verdade? Muito bem. Continuando. Então, enquanto o homem, né, ele se desvia ou fraqueja, né, distante dessa iluminação, o seu erro justifica-se de alguma sorte pela ignorância ou pela cegueira. Então, enquanto o homem ainda não adquire esses conhecimentos, ele comete os seus erros, mas de certa forma ele se justifica pela falta desse conhecimento, pela ignorância ou pela cegueira. Não significa isso que nós temos que nos manter ignorantes e cegos. Não. Vocês vão perceber que Jesus, ele veio dar causa também a isso, a esses que são ignorantes ou cegos. No entanto, eles não vão responder assim como aquele que já tem o conhecimento vai responder. Por isso que ele diz, todavia, a falta cometida com a plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento interior, guardada no coração e no raciocínio, aí sim, significa o pecado contra o Espírito Santo, porque a pessoa estará pecando contra ela mesma, estará agindo contra os seus próprios princípios, contra aquela luz que existe dentro dele. Então, vai ser uma falta, como ele diz assim, cometida com plena consciência do dever assumido consigo mesmo, com aquele conhecimento interior. Por quê? Porque a alma humana estará, então, contra si mesma, repudiando as suas divinas possibilidades. Então, a partir do momento que nós crescemos, nós evoluímos, nós estudamos, aumenta a nossa responsabilidade para conosco mesmo. Por quê? Porque o Espírito Santo nada mais é do que o nosso próprio Espírito. A nossa parte
espiritual evoluída, né? Então, por isso que nós devemos cada vez mais estarmos, né, ligados. Por isso que Jesus disse: orai e vigiai, principalmente para aquele que vai estudando e vai tendo novos conhecimentos. Que nós devemos vigiar os nossos pensamentos, a nossa conduta, a nossa fala, mas principalmente os nossos pensamentos, porque antes de agirmos e falarmos, nós pensamos. Alguma coisa é elaborada dentro do nosso cérebro, dentro do nosso espírito. E a voz, a atitude, nada mais é do que uma exteriorização do nosso raciocínio, do nosso pensamento, né, e da nossa vontade. Por isso que nós não podemos, a partir disso que estamos estudando, dizer assim: eu fiz sem pensar, me desculpe, eu falei sem pensar. Não, nós podemos justificar de outras maneiras, mas não dizer que falamos sem pensar. Por quê? Porque sempre o pensamento vem antes da fala, da nossa materialização deste pensamento. É que às vezes o nosso estado, às vezes de raiva, de cólera, ele apressa, né, essa fala, esse ato, fazendo com que muitas vezes a gente perca toda uma encarnação em uma atitude, né? Às vezes o Tadeu lá do centro, ele fala assim: tem pessoas que perdem uma encarnação por apertar o dedo na porta do carro, que às vezes por uma pequena coisa, né, que causa uma grande dor, faz com que o indivíduo tenha uma atitude que ele se arrependa por toda uma encarnação, né? Continuando. Então, é lógico, portanto, que esses erros são os mais graves da vida, porque consistem no desprezo dos homens pela expressão de Deus que habita neles. Percebem como isso é sério? Porque quando a gente age dessa maneira, nós estamos indo contra aquilo que nós temos de divino dentro de nós, que é justamente a expressão de Deus. Foi dito lá atrás que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, não é verdade? Mas ele não foi criado igual a Deus, né? Está dizendo aqui que está instável aqui a nossa. Vou pedir para desligar os dados móveis, né? Muito bem, ver se melhora assim. Então, é lógico, portanto, que esses erros são os mais graves, porque a gente, nesse momento, a gente está agindo contra aquilo que nós temos de mais puro dentro de nós. Então, devemos tomar muito cuidado, porque muita gente imagina que Deus está lá longe, né? Então, até uma vez, o próprio Chico, né, ele teve uma vontade muito grande de conhecer Deus, né? Conta-nos aí aqueles que viveram com o Chico, né? Ele chegou para Emmanuel e falou assim: Emmanuel, como eu gostaria de ver Deus onde ele mora. Eu falei: Chico, se você quer, vamos lá. Nossa, vamos. Ele até se surpreendeu, né, com a resposta de Emmanuel. Pode mesmo? Podemos ir? Pode. Você quer tanto ir lá? Então vamos. Então deita aí, vamos nos libertar, né? Se liberte aí do seu corpo, né? Que Chico fazia isso com facilidade, né? Então ele deitava e via o espírito dele sair do corpo. Então, bom, ele fez isso. Na hora Chico viu o corpo dele ali na casa, foi subindo, subindo, viu a casa dele, viu a cidade, o estado. De repente, quando ele viu, já estava se afastando da terra, né? Ele foi indo com Emmanuel, foi indo, quando ele, de repente, ele estava fora do nosso sistema solar, e caminhando, subindo, subindo. Ele fala: nossa, Emmanuel, isso ainda vai demorar. Calma, Chico, tá longe, você quer ir ver Deus, vamos embora. De repente, quando ele viu, ele está olhando a nossa galáxia. E quando viu outras galáxias, e ele já começou a ficar perturbado. E falou: nossa, Emmanuel, e aí, calma, Chico, aí tem muito tempo ainda, só tem alguns minutos aqui que a gente está aqui, você quer ver Deus, então vamos embora. Aí lá para as tantas, passou mais um pouquinho, o Chico vira para ele e fala assim: mano, vamos voltar. Falei: mas por que, Chico? Já está aqui tão longe, vamos mais um pouco. Ele falou: não, 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 vamos voltar, porque me deu uma vontade de tomar um cafezinho, comer um queijinho. Então, a Chico caiu na realidade, né? Porque não precisa ir tão longe para ver Deus, né? A gente reconhece como está sendo dito, como foi escrito, que Deus está muito mais próximo do que o que é. Está tão próximo que é difícil até ele pegar, né?
está dentro de nós mesmos. Cada um de nós tem a expressão de Deus no nosso espírito, no nosso âmago, e até agora a ciência está provando que tem uma área no nosso cérebro que eles não explicam, que eles só podem dizer que ali é uma expressão de Deus dentro de nós, né? Bom, então vamos aqui, ó, ler Lucas 12, 47 a 48, que também fala sobre isso. Ele diz assim: porque aquele servo que soube a vontade de seu senhor e não se apercebeu, e não obrou, não trabalhou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. O que ele quer dizer? Aquele que tinha o conhecimento, aquele que soube a vontade do Senhor, esse vai levar muitos açoites, porque ele não trabalhou conforme a sua vontade. Agora, aquele que não soube, não tinha o conhecimento e fez coisas dignas de castigo, levará mais poucos açoites, será menos punido. Por quê? Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será cobrado. Essa passagem nós conhecemos. E ao que muito confiaram, mais contas lhe tomarão. Daí a responsabilidade do nosso conhecimento. O fato de nós estarmos juntos aqui às segundas-feiras, às quartas com o Tadeu, às sextas estudando Evangelho, fazendo os trabalhos de cesta básica, tudo aquilo que a gente conhece, aumenta muito o quê? A nossa responsabilidade, né? Aumenta muito a responsabilidade que nós temos para conosco e para com Deus, mais para conosco. Porque se nós agirmos de uma forma errada, mesmo sabendo de tudo isso, vai aumentar o quê? A nossa conta. Para com Deus? Não é para com Deus, para conosco mesmo. Por isso que nós estamos aqui hoje no mundo de provas e expiações, porque nós ainda aumentamos muito a nossa conta lá no passado. Por isso que é bom a gente não querer saber o que aconteceu no passado, quem nós fomos, porque talvez venhamos a nos envergonhar daquilo que nós fizemos, daquilo que nós fizemos com aqueles hoje que estão ao nosso lado e que nós amamos. A gente não fez muita coisa muito boa no passado, senão a gente não estaria aqui, né? Eu não sei o que cada um de vocês fez, é bom que eu não saiba nem o que eu fiz, porque com certeza não foi coisa boa. Normalmente a gente imagina que foi um rei, que foi uma princesa, uma rainha, né? Mas se a gente foi isso, a gente não foi um bom rei, não foi uma boa rainha, não foi uma boa princesa, né? Nós não soubemos aproveitar aquela situação, né? De beneficiar quem? Beneficiar o que? O mundo, né? Bom, tá aí, ó, uma prova de Lucas. Então ele continua. É lógico, portanto, que esses erros, né, são. Opa, desculpa, voltei. Então, aos espíritas, portanto, muito será pedido. Por quê? Porque muito receberam. Mas também aos que souberam aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. Agora, importante refletir é aonde que nós nos colocamos hoje? Aos espíritos, né, aos espíritas que muitos vão receber, ou aos espíritas que muito lhe será cobrado, né? Então, é uma questão de escolha. Vocês lembram quando nós falamos sobre a muralha do tempo, que é uma mensagem de Emmanuel, né, do livro Espírito da Verdade? Muralha do Tempo, ele fala sobre a porta, as portas largas e a porta larga e a porta estreita, né? Existe uma muralha do tempo. Hoje nós estamos aqui, aquém da muralha, antes da muralha. Então, antes da muralha é o nosso passado e o nosso presente. Após a muralha é o nosso futuro. Então, quando nós desencarnamos, nós passamos pela muralha. E, teoricamente, nós temos, para passar por uma muralha, nós temos que ter uma porta, né? E essa porta pode ser a porta larga, da perdição e da ilusão, né? Ou aquela portinha estreita, que é a porta do ensinamento, é a porta do aprendizado, né? E quando é a porta do aprendizado, do ensinamento, do sacrifício, do caminho correto, é estreita porque poucos passam por ali. E a larga da perdição, da ilusão, ela é larga porque
A maioria passa por ali. Quando a gente passa por essa porta, né, larga da ilusão, a gente vai cair no sofrimento, de retornar de novo, um mundo de provas e expiações e tudo mais que a gente já conhece. Ou a porta estreita, que é a do sacrifício, do aprendizado, né, da devoção, né, da benevolência, da caridade. Quando a gente ultrapassa essa porta, a gente vai cair no mundo espiritual e dali nós vamos renovar os nossos espíritos, não é verdade? E aí é quando vão vir novas coisas, coisas boas para todos nós. E aí vai, os espíritos, portanto, muito será pedido, porque muito receberam, mas também àqueles que souberam aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. Não é um presente, na realidade, faz parte da nossa ação, né? Daquilo que nós plantamos e daquilo que nós vamos colher. Não depende de ninguém, depende simplesmente da nossa vida, dos nossos atos, né? Ainda em João 9, 39 a 41, Jesus disse assim, e Jesus lhe disse, eu vim a este mundo para exercitar, e na verdade estava conversando com os fariseus, né? Eu vim a esse mundo para exercitar um juízo. O que é exercitar um juízo? Ele veio para poder separar alguma coisa, né? Ele tá coordenando, né? O que um juiz de futebol faz? Ele vai dizer aquele que está certo, está errado, vai conduzir, né, determinada situação. A fim de ele fazer o quê? A fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. A fim de que os que não veem vejam. Quem é os que não veem? Os que não veem é aqueles que necessitam de conhecimento. Para aqueles que não veem, possam ver, possam refletir. E os que veem se tornem cegos. Quem que são os cegos? São aqueles que são passíveis, né, de não receberem o quê? De não crescerem, de não evoluírem. E os que veem consigam o quê? Crescer e evoluir. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele, e eles disseram, logo, também nós somos cegos, falou Jesus. E Jesus respondeu-lhes, se vós fosseis cegos, não tereis culpa. Mas como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. Olha como Jesus era inteligente. Então, quando eles falaram assim, então logo Jesus, também nós somos cegos, eles quiseram dizer assim, também nós que vemos somos cegos. Jesus compreendeu o que eles queriam dizer. E Jesus disse assim, então, se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas, como agora mesmo dizeis, nós vemos, então fica subsistindo o vosso pecado. Por quê? Porque os fariseus eram os detentores da onde? Do conhecimento da época. E eles não executavam, né, na sua vida esses ensinamentos, através da soberba, através da falta de caridade. Então, eles não olhavam para que estavam abaixo deles com humildade, mas sim com orgulho, né? Então, os fariseus, eles estavam realmente errando, estava subsistindo o vosso pecado. Então, se vós fosseis cegos, não tereis culpa. Então, os cegos são aqueles que não têm culpa. Então, vamos ler de novo. Então, a fim de que os que não veem vejam, os que não veem aprendam, né? Os que estão cegos consigam enxergar, aprender e evoluir, e os que veem, né, não tenham culpa, que são os cegos. Então, que os que veem passem a exercitar no seu dia a dia aquilo que eles aprenderam. Olha que interessante, olha como Jesus era inteligente, né? Então, por essas palavras, se fosseis cegos não tereis culpa, Jesus confirma que a culpabilidade está na razão do conhecimento que se possui. Quanto mais a gente sabe, mais será o quê? Cobrado. Ora, os fariseus que tinham a pretensão de ser e que realmente eram a parte mais esclarecida da nação, tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus que o povo ignorante. E o mesmo acontece quando? Hoje. Mais vai ser cobrado daqueles que conseguem possuir o entendimento e não o aplicam no seu dia a dia, né? Então, o primeiro ensinamento aqui, ó, um resumo de tudo, que o primeiro pensamento de todo espírito, então, sincero, deve ser o quê?
de procurar nos conselhos dados pelo Espírito alguma coisa que lhe diga a respeito. Então, quando a gente vai numa palestra, ou no estudo, ou lá no centro, qualquer situação que a gente está aprendendo, quando a gente vê, escuta algo interessante, a gente primeiro, a gente tem que imaginar que aquilo é para nós. Mas, de uma forma errônea, o que a gente faz? Como seria bom, a gente pensa assim, como seria bom que fulano estivesse aqui para escutar isso, né? Não, até seria bom para fulano. No entanto, a pessoa que mais precisa daquilo somos nós. Somos nós. É que às vezes o nosso orgulho, né, não permite que a gente admita que nós somos aqueles que estão cegos. Não é verdade? Então a gente tem que aprender também, né? Para quê? Para que possamos crescer, evoluir, né? E receber lá na frente o fruto do nosso cultivo, né? Então o Espiritismo, ele vem multiplicar o número dos chamados. E pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Então, vamos lá. Então, o Espiritismo vem multiplicar o número daqueles que foram chamados para passar pela porta estreita. E pela fé que proporciona, multiplicará também o número de todos aqueles que, obviamente, vão transpassar essa porta. Então, gente, isso daqui é importante. É sério isso, porque a gente consegue ter uma outra visão, né, sobre até a Santíssima Trindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Até nós, né, falamos e temos que ser respirados. Então, essa Trindade, ela é importante? É importantíssima e tem uma força muito grande para que possamos mudar algo em nossa vida. Nós estamos criticando isso, nós estamos simplesmente aprendendo que isso foi criado pelo homem. E que se nós levarmos ao pé da letra a Santíssima Trindade, nós estamos criando o quê? 3 deuses, né? Sendo que, na realidade, existe um Deus só. Então, se Deus, o Filho e o Espírito Santo é uma única pessoa, significa que o Espírito Santo e o Filho também são deuses. Que vai contra o quê? A teoria da unicidade, né? Que nós temos somente um Deus, não a pluralidade dos deuses, né? Que é antiga, né? Então a gente tem que começar a ter consciência, bom senso nessa situação. Não estamos sendo contra, nada disso. Nós simplesmente estamos expondo aquilo que a doutrina espírita nos ensina, com muita consciência, né? Com muita lógica e com muita razão. Tá bem? Então é isso, gente. É isso que eu queria falar para vocês. Nós faltam aqui 5 minutinhos, né? Mas a importância disso é entender a responsabilidade que nós temos a partir do nosso conhecimento e da nossa instrução. Para que a gente não chegue lá na frente, né, com o nosso desencarne, acordarmos lá no mundo espiritual e alguém falar para a gente, olha, você dizer, mas eu não sabia que tinha. A gente não pode falar isso. A gente pode dar outras explicações. Mas falar que nós não sabíamos, não, isso não vai poder ser dito. Né? Não vai poder. Então é importante que a gente comece a ter uma nova conduta hoje. Né? Se isso já existiu ontem, melhor, mas nunca é tarde para nós nos reformularmos intimamente. Fazemos aquela reforma íntima, assim como nós reformamos a nossa casa, a nossa sala, né, para tudo ficar mais bonito. Vamos nos reformar intimamente também. Vamos começar a iniciar, como fizemos nos últimos ensinamentos, né, a respeito do Evangelho no lar, né, da reforma íntima. Isso é importante, é muito importante, porque a gente começa a ter uma outra visão do mundo e a gente vai começar a entender melhor tudo aquilo que está acontecendo hoje ao nosso redor, essa doença e tudo mais. E lá na frente, tenho certeza que não muito distante, nós vamos ter as respostas que nós necessitamos. E tudo o que acontece hoje, pode ter certeza, gente, é necessário para a nossa humanidade. A gente pode não aceitar, a gente, tenho certeza, muita gente perdeu entes queridos, mas todos nós que estamos participando disso hoje, na nossa vida, né? Nós somos informados disso antes do nosso nascer. Aqui a gente tem um esquecimento do passado. Mas todos nós fomos permissivos
a esse momento da nossa vida, que a gente não se lembra. É impossível, né, que uma situação dessa tão séria, né, não tivesse a nossa permissão. Mesmo que seja pela nossa incúria, pela nossa falta de responsabilidade, que a gente não pode se basear por aquilo que a gente faz hoje, mas hoje eu sou uma pessoa boa. Gente, nós somos espíritos milenares, nós temos culpa no cartório lá de trás, estamos respondendo hoje. Então, vamos agradecer a Deus por estarmos vivos hoje. Vamos pedir por aqueles que partiram, né, para que também cumpram a sua missão. Mas está tudo certo conforme tem que ser, tá bom? Então, não vamos nunca perder a nossa esperança, sempre vamos entender que existe uma luz lá no fundo do túnel, né? Porque se nós não fizermos isso, a gente entra o quê? Em desespero, entra em depressão, né? Aumenta muito a nossa ansiedade, né? Então, vamos ter fé e continuar em frente com muita força de vontade, né? Sabendo que esse Espírito da verdade que está dentro de nós, que somos nós mesmos, um dia vai se manifestar ao grau que nós realmente devemos nos comportar, né? Talvez hoje a gente ainda não se comporte desta maneira, mas um dia nós vamos nos comportar como tal, ok? Então, agradeço muito aqui as mensagens no bate-papo, né? Desejo a todos aí uma excelente semana. Semana que vem nós vamos discutir esse ensinamento, né? Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Foi palavras de Jesus, né? Ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada, a guerra. Será? O que ele quis nos ensinar? A gente não pode questionar, mas ele nos deu um lindo e grande ensinamento. E é isso que nós vamos discutir na próxima semana, ok? Deixa eu interromper aqui o nosso compartilhamento. Está faltando aqui, deixa eu ver, um minutinho. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por estarmos aqui juntos, por esses ensinamentos e que possamos partilhar deles no nosso dia a dia. Vamos crescer sempre espiritualmente. Vamos conseguir manifestar esse Deus que está dentro de nós, essa luz divina que existe, essa centelha divina, né? Tem um germe ainda dentro de nós, para que um dia possamos verdadeiramente nos tornarmos esse espírito de verdade, né? Aquele espírito puro, né? Então é isso, gente. Eu agradeço muito a todos vocês. Que Deus abençoe e ilumine a todos. Um beijo em vossos corações e uma excelente semana.